Final de semana também movimentado no trânsito. Camila, Caio, ouvinte CBN. Vamos aqui para o centro, a Avenida Tenente Coronel Duarte, a Prainha, nesse momento com o trânsito intenso, a partir do Colégio Salesiano São Gonçalo, e vai assim até a Avenida Mato Grosso. Logo na sequência, a própria Avenida do CPA já também recebendo um trânsito intenso, né, para quem está seguindo ali na direção do centro político. No sentido contrário, a Avenida do CPA, para quem está deixando o centro político, o trânsito já é intenso a partir da André Antônio Maggi até a altura do viaduto da Avenida Miguel Sutil. Outro ponto que merece destaque aqui é a trincheira Jurumini. Nesse momento, nos dois sentidos, muito trânsito. O motorista vai ali brecando, seguindo e realizando aquele exercício de paciência nesse momento por ali. A Dante Martins de Oliveira, a partir da subestação Energisa Barro Duro, também com trânsito bastante concentrado nesse pequeno setor. Vale ressaltar aqui também que nesse momento temos trânsito na Avenida Fernando Corrêa da Costa, a partir da Rua dos Bentivis até a altura da Avenida Pau Brasil. Depois o trânsito melhora um pouco ali na sequência para quem está seguindo no sentido centro. Sentido inverso, a situação é bem mais tranquila nesse momento. Avenida da FEB, falando portanto do trânsito em Várzea Grande, nós temos trânsito moderado nesse momento. A mesma situação se aplica ali a alguns pontos da Avenida Filinto Miller. Camila. Nos últimos dias a gente vem acompanhando, Pedro, essa situação também das rodovias, né? Nós falávamos a respeito desses bloqueios que vêm sendo realizados pelos caminhoneiros nos últimos dias aí, manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Vou pedir pro Caio pra gente dar uma passada aí também pelas rodovias, saber como é que tá a situação, se ainda existe algum ponto de bloqueio nas rodovias, nos principais trechos aqui das estradas de Mato Grosso. Conforme a atualização mais recente da Rota do Oeste, os trechos que estão sob o cuidado da concessionária, eles estão todos liberados. Ontem a gente havia noticiado aqui que havia pelo menos 7 trechos, né? Principalmente ali na 163. Aí no comunicado de hoje, a Rota informou que às 7h15 da manhã não havia mais pontos de bloqueio de manifestantes e nenhuma dos 3 trechos supervisionados ali pela concessionária, tanto na 163, quanto na 364, quanto na 070. E eu acho que é válido ressaltar que a gente havia já a expectativa, né, de liberação desses trechos, principalmente depois da divulgação do áudio do presidente. Aí ontem a gente amanheceu ali com essas interdições, indo aí um pouco que na contramão do que o presidente havia solicitado para os manifestantes, mas ao que tudo indica, segundo os dados da concessionária, não há mais nenhum tipo de interdição nesse sentido. E antes da gente dar início à nossa primeira entrevista, Pedro, só citar uma situação que envolveu também toda essa questão dos bloqueios nas vias. Uma equipe de jornalistas da TV Conquista de Lucas do Rio Verde foi hostilizada e ameaçada na manhã de ontem. Eles que tentavam aí fazer a cobertura de uma manifestação de caminhoneiros em um trecho ali da cidade de Lucas. Protestos, como a gente falou, organizados por apoiadores do presidente desde o feriado do dia 7 de setembro. Algumas rodovias, Caio destacou, nos últimos dias vinham sofrendo, né, esses bloqueios nas vias. Hoje pela manhã parece que situação normalizada, sem nenhum ponto de bloqueio. De todo modo, imagens que foram divulgadas pelo Instagram da TV Conquista ontem mostram a equipe de profissionais de imprensa sendo cercada pelos manifestantes que estavam ali no local. Um deles chegou a ameaçar, inclusive, quebrar a câmera do cinegrafista que tentava fazer a cobertura ali da manifestação. A TV também se manifestou, apontando que durante a cobertura os profissionais foram agredidos verbalmente e fisicamente em uma ação, segundo a televisão, de total desrespeito ao trabalho que é realizado pela imprensa. Infelizmente, uma notícia triste que a gente traz aqui em relação aos colegas que trabalhavam ali na TV Conquista de Lucas do Rio Verde. Situação essa ocorrida na manhã de ontem, Pedro. Se os grevistas têm o direito de, aliás, no caso, os caminhoneiros paralisarem, tudo ok, a gente também acha isso importante, é viável. Mas o jornalista precisa também ter espaço para ele realizar o trabalho de cobertura, né? E não ficou legal ver as imagens, realmente um momento de tensão. Eu imagino que tenha passado ali a repórter, o cinegrafista. De fato, é lamentável ver esse tipo de coisa acontecer ainda no Brasil. É isso. Agora sim podemos trazer aquela vinheta para a gente dar início à primeira entrevista do dia, Pedro. Jornal da CBN Cuiabá.
8 horas e 17 minutos, conforme a gente trouxe no início. Nosso primeiro entrevistado da manhã é o advogado eleitoralista, doutor Ademar Silva. Doutor Ademar, muito prazer em recebê-lo novamente aqui nos estúdios. Seja muito bem-vindo mais uma vez à CBN Cuiabá. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Obrigado por mais esse convite. Doutor, o senhor chega aqui nos estúdios novamente um dia após, uma nova votação na Câmara dos Deputados, que aprovou ontem por 378 votos a 80 o texto base do projeto de lei que institui o novo Código Eleitoral do país, com pontos considerados bastante polêmicos. A gente vai destrinchar alguns deles nessa manhã, e um deles diz respeito às novas formas de utilização do fundo partidário. Eu queria que inicialmente o senhor, se pudesse citar para os nossos ouvintes, quais são as principais mudanças nesse aspecto da utilização do fundo, doutor. Tá. Só contextualizando, ontem teve a primeira votação, por se tratar de projeto de lei complementar, é uma votação só em cada caso. Contudo, vai para uma outra votação, que na verdade semana que vem, que são dos destaques, que são análise de emendas, vamos dizer assim, que foram apresentadas ao projeto. Ou seja, tem uma votação final ainda na Câmara para depois seguir ao Senado para a votação final. E caso lá não haja nenhuma modificação, vai diretamente para a sanção do presidente. Em relação aos fundos, essa pergunta, na verdade são dois tipos de fundos a que os partidos candidatos têm direito. Um é o fundo partidário, que é um fundo que destina dinheiro todos os anos para todas as agremiações registradas perante o TSE, e o segundo fundo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em relação a esses dois fundos, na verdade, esse projeto, eu acho interessante falar qual a intenção dele, para depois chegarmos diretamente à sua pergunta. Fica à vontade, doutor. Ele, na verdade, a maior intenção é compilar tudo, porque hoje nós temos várias leis eleitorais que são esparsas. Temos o Código, que remonta à década de 60, temos a Lei Complementar 64, que é também conhecida como Lei Ficha Limpa, que é a que traz a inelegibilidade. Temos a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é da década de 90. E temos a Lei das Eleições, que é de 97. Então, há várias leis que rondam o sistema eleitoral que são todas esparsas. Então, a intenção maior desse código, e para os seus defensores, é modernizar, compilar tudo em uma legislação só. E nessa legislação vai tratar de tudo, desde as normas partidárias, normas de financiamento, inelegibilidade, tudo. Com base nisso, e até mesmo em razão da extensão, hoje esse projeto de lei, na atual redação, ele está com quase 900 artigos, ele abarca todo tipo, em tese, de regulamentação eleitoral. Dentro desse contexto, também inclui-se as questões de financiamento, que é o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Uma das maiores mudanças hoje em relação a esses dois fundos é uma liberalidade maior de utilização dos recursos da lei advindo, ou seja, os partidos vão poder gastar com mais coisas que até então, pelo atual entendimento da jurisprudência. Na verdade, essa questão não é bem regulamentada. Hoje o que vigora? O Fundo Especial de Campanha você vai utilizar para gastos típicos de campanha, ou seja, compra de santinho, publicidade, o que já não é admitido, por exemplo, para uma viagem para outro estado, se você é candidato a vereador, tem essas restrições lógicas. Com a nova reforma, a utilização tanto do fundo partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, ele vai ter uma liberalidade maior. Ou seja, vai poder ser utilizado, por exemplo, sei lá, se o partido entender necessário uma festa de confraternização, em tese poderá ser feito. Ou seja, assim, uma liberalidade maior na utilização desses dois recursos. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim. Doutor, é um texto bem extenso, como o senhor mesmo citou, acho que cerca de 900 artigos, e só que um dos pontos que chama atenção é que esse texto prevê o uso de recursos do fundo para outros gastos de interesse partidário, conforme a deliberação do partido. Isso, segundo alguns especialistas, abriria algum tipo de brecha para que qualquer tipo de despesa seja paga com fundo. O senhor tem essa mesma interpretação? Eu creio que não. Eu acho que sempre, e estamos tratando no fundo, ao fim e ao cabo, de valores públicos. Eu creio que a razoabilidade ela prevalece. Claro que a gente já viu cenas
de utilização de recursos públicos bizarras, mas creio que os dirigentes partidários eles terão razoabilidade sim em estar utilizando esses fundos. Claro que isso pode dar brecha para arbitrariedades, claro, mas de qualquer maneira vai ter um controle dessas contas, como atualmente é feita hoje pela Justiça Eleitoral. Agora, doutor, o Caio citou, são vários pontos, e em meio a essas discussões da reforma do Código, nesse momento, a gente acompanha um outro ponto que trata justamente da instituição das federações de partidos, né? Em que consiste basicamente esse instrumento? Na verdade, só relembrando da primeira vez que eu estive aqui, a gente tratou essa questão. Era um tema em evidência, porque o Senado tinha aprovado e uma lei específica só sobre esse tema, e que foi para a sanção do presidente Bolsonaro. Eu acho que na semana passada o presidente vetou esse projeto de lei que já instituía. Contudo, esse novo código, o projeto de lei complementar 112, que foi votado ontem pela Câmara, ele abarca novamente essa matéria. Então, só rememorando o meu primeiro posicionamento, que eu havia explicado antes, a federação partidária nada mais é que uma coligação entre partidos por tempo mínimo, né? Onde esses partidos, na verdade, foi uma ideia dos legisladores, principalmente dos deputados de partidos anões, que em tese não vão conseguir superar a cláusula de barreira. Só voltando, cláusula de barreira é um desempenho eleitoral mínimo que a legislação atual requer para que os partidos recebam verbas do fundo partidário e tempo de rádio e TV. Então esses partidos políticos com representatividade no Congresso, já com medo de perder recursos e tempo de rádio e TV, agitaram na Câmara, foi aprovada, imposto rejeitado pelo presidente. Contudo, o novo código abarca novamente criar essa possibilidade. Olha, se a gente não conseguir atingir a cláusula de barreira, vamos somar, vamos coligar, vamos juntar para determinado período, e todos os nossos assentos, nossos votos vão contar para recebimento de recursos públicos e tempo de rádio e TV. E caso os partidos que decidam se federar, eles vão ter que atuar de forma conjunta nos pleitos eleitorais que concorrerem. Estamos conversando nessa manhã com o advogado eleitoralista, doutor Ademar Silva. Doutor, ainda em relação a esse assunto, é um tema que acaba sendo inevitável quando a gente trata, né, desse instrumento das federações de partido, especialmente em razão da instabilidade econômica, política que a gente atravessa, muitas mudanças políticas, ora pessoas estão aliadas, a gente vê até composições que estão aliadas e de repente, passada a eleição, já entram ali em um certo tipo de desavença, vamos dizer por assim. O senhor acredita que num cenário como o nosso do Brasil é possível permanecer essa união de partido durante 4 anos? Olha, eu não colocaria minha mão no fogo. Contudo, a intenção da legislação é essa, entendeu? Tanto é que há penalidade caso uma das agremiações queiram sair antes do tempo previsto, o tempo mínimo de junção. É difícil prever. Contudo, quem vai sair vai perder, porque vai perder recursos, vai perder tempo de rádio e TV. Então, os dirigentes, no momento em que decidirem, em tese, por se federar, eles vão ter que estar em mente e levar em consideração tudo isso. Eu já estou me coligando, me federando, para, em tese, não perder tempo de rádio, TV e recursos públicos. Se eu decido sair dessa união, eu vou ter que arcar com as consequências. Então, sim, até a lei, ela força essa questão de, olha, permaneça por um tempo mínimo, sob pena de você perder recursos, tempo de rádio e TV. Há muitas amarras, então, nesse aspecto em relação a isso, para evitar justamente essa desunião, vamos dizer assim. Claro, mas isso também não impede das agremiações, caso haja arrependimento, de saírem da federação. Agora, doutor, uma das críticas em relação ao novo código também trata-se da questão da prestação de contas, né? Muitos entendem que as alterações elas reduzem a transparência de uma certa forma, uma vez que elas não seriam feitas ali pelo sistema, como é feito hoje do TSE, mas sim pela Receita Federal, o que seria menos detalhado, né? É o que se fala, pelo menos. O senhor tem essa mesma visão? Na verdade, são duas coisas. Esse assunto prestação de contas, ele se subdivide em dois tipos. Uma questão é a prestação de contas partidárias,
que é relativo aos recursos recebidos do fundo partidário, aquele bolo que os partidos dividem anualmente. Esse dinheiro geralmente é destinado para a manutenção das agremiações. E temos as prestações de contas eleitorais, que são as prestações de contas que os candidatos de 2 em 2 anos prestam relativo aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, tratando especificamente da prestação de conta dos partidos, que é aquela prestação anual, a crítica é muito grande em relação à atual legislação em debate no Congresso Nacional. Eles falam, e com um certo grau de precisão, que há sim um afrouxamento, porque conforme você apontou mesmo na primeira indagação, em tese, os partidos poderão fazer qualquer tipo de gastos relativo, qualquer tipo de gastos com recursos do fundo partidário. Então essa é uma crítica bem contumaz, mas contudo eu acredito que terá sim um bom senso, querendo ou não, essas contas, esses gastos vão sim passar pelo escrutínio da Justiça Eleitoral. Na verdade, em relação à prestação de contas dos partidos, uma das inovações trazidas é o caráter não jurisdicional, porque hoje quem julga é a Justiça Eleitoral. A prevalecer o texto atual, a prestação de conta dos partidos, primeiro, ela perde o caráter jurisdicional, vai ter um caráter administrativo, quem vai analisar vão continuar sendo os técnicos da Justiça Eleitoral, e somente em caso da irregularidade, na verdade, somente em casos de recebimento de recursos de fontes vedadas, ou seja, de governo estrangeiro, por exemplo, ou de recursos oriundos de fontes não identificadas, é que as contas serão reprovadas. Doutor, um outro ponto importante a respeito dessa discussão... Eu acho que a gente vai precisar ir para o repórter, Caio. Aí na sequência a gente passa a bola para você. A gente vai fazer aquela tradicional pausa, doutor, para acompanhar as notícias da rede. E a gente retorna na sequência discutindo aí os novos pontos, né, do Código Eleitoral. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Hora de expediente. De segunda a sexta, logo após o repórter CBN de 7h30 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. O Brasil ultrapassa a marca de 585 mil mortes causadas pelo coronavírus. As secretarias estaduais de saúde confirmaram 747 vítimas em 24 horas. Já o total de casos chega a 20.958.000 desde o começo da pandemia no país, em 26 de fevereiro do ano passado. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Aproximadamente 30 subprocuradores-gerais da República publicaram um manifesto contra os protestos antidemocráticos de 7 de setembro. Segundo o documento, houve desrespeito a instituições e propostas esdrúxulas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Na avaliação dos subprocuradores, os atos demonstram desapreço pelos valores fundamentais da democracia. Pesquisadores da Universidade de São Paulo revelaram que a solução salina pode inibir a replicação do coronavírus. O estudo foi realizado em células epiteliais do pulmão infectadas com a Covid-19. A descoberta pode contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos para a doença. A eficácia não foi comprovada ainda em testes clínicos. O super tufão Chantu avança na direção das Filipinas e de Taiwan.
A agência meteorológica filipina indicou que o primeiro local a ser afetado será a região nordeste do país, ainda nesta sexta-feira. As previsões indicam a possibilidade de ondas de cerca de 2 a 10 metros. As autoridades pediram que as pessoas permaneçam em casa. O tufão deve chegar a Taiwan no fim de semana. As informações são da agência de notícias France Press. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Uma simples conversa pode te ajudar a enxergar os pequenos detalhes, perceber que alguém se inspira em você e saber que não está sozinho. No mês de setembro, celebramos a importância da saúde mental e do cuidado. Sebium Gel 200ml, R$ 49,99. Umbrella Inteligente, R$ 94,99. Vitamina C com 30 cápsulas, R$ 29,99. Setembro Amarelo, Farmácias Unimed Cuiabá. Aproveite as ofertas. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Minuto Saúde CBN. Oferecimento Oncomed Mato Grosso. 25 anos a favor da vida. Vamos falar sobre linfomas? Esse tipo de câncer ocorre no sistema linfático, que é uma rede de pequenos vasos, e nos gânglios. Os linfomas são divididos em 2 tipos: de Hodgkin, com grande incidência em adolescentes, adultos jovens e pessoas na faixa dos 60 anos, e de não Hodgkin, o mais comum, que geralmente acomete pessoas com 64 anos em média. É importante prestar atenção aos sintomas, entre eles caroços indolores na virilha, axilas, pescoço, clavícula e mandíbula. Ao constatar algum, é hora de procurar ajuda médica. O diagnóstico precoce aumenta as chances de vencer a doença. O tratamento pode envolver quimioterapia e radioterapia, procedimentos realizados em clínicas especializadas, como a Oncomed em Cuiabá. E vale lembrar, paciente com linfoma faz parte do grupo de risco da Covid-19. Importante seguir as medidas de prevenção e manter o tratamento oncológico. Minuto Saúde CBN. Oferecimento Oncomed Mato Grosso. 25 anos a favor da vida. Vacina que volta o emprego, vacina que volta a escola, que volta o abraço sem medo, que volta a sorrir sem demora, vacina que volta. Somente a vacinação pode trazer de volta os empregos, os passeios, os encontros, abraços e até o shot. Informe-se com a prefeitura da sua cidade. Vacina que volta. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. 8h35, estamos de volta com a primeira entrevista dessa manhã do Jornal da CBN Cuiabá, conversando nesse primeiro horário com o advogado eleitoralista Dr. Ademar Silva, antes do intervalo dessa pequena pausa aí para acompanhar as notícias do repórter CBN. A gente tratava da questão da prestação de conta dos partidos e dos candidatos. O doutor dava ali as explicações, as diferenças que existem nesses aspectos, e pedi para o Caio dar sequência aqui na nossa entrevista. Caio. Exatamente, como a gente havia abordado nesse primeiro bloco, essa questão da prestação de contas, ela se sobressai em meio a uma polêmica, né, de se haveria algum tipo de brecha, de abertura para qualquer tipo de situação não ilícita, mas que levantasse e inspirasse suspeita. Mas um outro ponto que também é muito importante para ser destacado é porque há também mudanças significativas no que diz respeito ao teto de aplicação de multas, né, doutor? A gente tem aí fixando aí 30 mil nos casos de desaprovação das contas. Nos moldes do que ocorre hoje, a legislação prevê que a multa é de até 20% no valor apontado como irregular. O senhor entende que esse teto acaba sendo um estímulo ao cometimento de falhas? Esse limite de 30 mil? Eu creio que não, e pela versão atual do projeto de lei em questão, em debate, em caso do gasto ser declarado irregular ou ilícito, o gasto foi realizado com recurso de origem não vedada, isso vai ter que ser restituído também. Então a multa é um acessório. Para aqueles que acham que 30 mil não é um valor significante,
O que eu tenho que apontar não é só isso, pode haver determinação de restituição de valores também. Agora, doutor, vendo do ponto de vista dessas mudanças, né, tem uma com relação à lista de crimes eleitorais. Algumas condutas, né, que hoje são criminalizadas, como por exemplo o transporte irregular de eleitores, perdem esse status. Isso pode levar, doutor, os casos dessa natureza, assim, digamos, banalizar esse tipo de prática que hoje são consideradas criminosas? Eu creio que não. Realmente, a tendência não só do direito eleitoral, mas do direito como um todo, é descriminalizar determinadas condutas. No projeto do novo código, realmente há essa descriminalização, contudo, ao apenamento civil. Essas condutas, em que pese não mais serão crimes eleitorais, elas serão ilícitos civis e passíveis de multa também. Então, quem as cometeu, decidir por cometer, vai estar sujeita ao pagamento de multa. E esses crimes, na atualidade, eles são crimes de menor potencial ofensivo. Então, acaba que a pessoa nunca sendo presa, nunca sofrendo nenhum tipo de medida restritiva à liberdade. Então, eu acho que é mais racional deixar assim a punição civil e ao mesmo tempo também o código ele cria novas condutas penais, que a mais famosa delas é a fake news eleitoral. Então eu acho que moderniza sim, porque esse tipo de crime, esses crimes que você citou, hoje são considerados crimes de menor potencial ofensivo, que ao fim e ao cabo pode até dar prisão em flagrante, mas dificilmente a pessoa vai cumprir uma pena restritiva de liberdade. Contudo, passarão a ser ilícitos civis. Doutor, o senhor trouxe aí um termo muito importante, né, que se intensificou o debate em relação a esse assunto, principalmente nos últimos anos. Nos últimos pleitos, a gente passou a conviver com essas chamadas fake news eleitorais de forma muito assustadora, digamos assim, com toda a propagação disso nas redes sociais, principalmente. E esse novo código, como o senhor trouxe aí, cria punições para quem divulgar ou compartilhar fatos descontextualizados, notícias falsas, com o objetivo de influenciar o eleitorado. O senhor acredita que isso deve contribuir para uma diminuição de casos dessa natureza, ou ainda é muito difícil, por exemplo, rastrear a disseminação disso, principalmente no universo das redes sociais? Qual que é a análise do senhor em relação a esse ponto especificamente? Claro, eu penso que é muito bem-vindo. Hoje a Justiça Eleitoral ela tem um trabalho fantástico nessa questão de rastreio de fake news. Fácil não é. E está cada vez melhorando o arsenal, e a tendência é melhorar e ir atrás de quem realmente comete esses atos que na verdade minam a nossa democracia, né? Porque uma coisa é você utilizar da sua liberdade de expressão para estar divulgando aquilo que você pensa, o que você acha, certo ou errado. As pessoas têm esse direito resguardado constitucionalmente, mas a partir do momento que há esse abuso do direito através do espalhamento de notícias falsas que minam a nossa democracia, eu entendo que a Justiça Eleitoral, além de dever, ela vai atrás sim. Vimos recentemente com essa questão desses protestos, um trabalho amplo no âmbito do STF, de forma a desmonetizar canais que são responsáveis por distribuição de fake news. Assim, fácil não é, mas a Justiça Eleitoral está cada vez mais focada nesse assunto, e a tendência é sim atrás de quem perpetrar esses tipos de ilícitos. O senhor falou, inclusive, que esse novo Código Eleitoral, ele moderniza, né, doutora, as ações, e essa questão de fake news é relativamente nova, né? De fato, a Justiça Eleitoral, os parlamentares que estão debruçados sobre esse assunto, estão atentos a isso que está acontecendo no momento, e que tem a capacidade, por exemplo, no caso das fake news, de mudar ali os rumos de um processo eleitoral. O senhor acredita que, de fato, há uma atenção especial em relação a esse assunto? Claro, até mesmo pelo ambiente político atual, onde as fake news graçam, né, por todos os lados, seja da direita, desde a esquerda, elas maculam sim a nossa democracia, razão pela qual eu entendo que é uma medida mais do que bem-vinda. Na verdade, isso está sendo discutida não só aqui, ganhou evidência esse ano, no final das eleições americanas, no pós, com a invasão do Capitólio, né? Então, não só aqui, isso é um debate super atual, de ir atrás de quem divulga, de quem produz, de quem faz, porque esse tipo de atitude mina a democracia, mina o jogo democrático, tira vidas, inclusive. É uma atitude que merece repressão, e é muito bem-vinda o novo projeto de Código Eleitoral tratar isso como um crime. Agora, doutor, o senhor é um dos autores de um artigo publicado recentemente no Conjur,
que cita a celeridade na tramitação desse texto, uma vez que para vigorar na eleição de 2022, ele precisa ser aprovado até um ano antes do pleito. E nesse artigo o senhor chama a atenção para o fato de parecer incompatível essa rapidez com que o debate que se espera em torno desse assunto ocorra. A gente corre aí o risco de ter um código aprovado no afogadilho, entre aspas, e com medidas que possam ser prejudiciais ao processo eleitoral como um todo? Olha, o risco tem, se o Senado apressar também a votação. E, na verdade, toda crítica é válida, toda crítica é contundente, em especial em relação a esse projeto de lei. Foi criado, inclusive, um movimento social chamado Freio na Reforma, porque, os históricos de código na legislação brasileira, tipo o novo Código de Processo Civil, foi quase uma década de discussão, de gestação, audiência pública, tudo. Temos o código atual, que remonta à década de 60 e foi feito na ditadura. Também demorou a ser gestado. Qualquer um tipo de legislação geralmente demora, principalmente legislações que impactam de maneira significativa o dia a dia da sociedade. Agora, esse projeto de código foi apresentado, se eu não me engano, dia 3 de agosto e já temos a primeira votação praticamente finalizada na Câmara dos Deputados. A relatora do projeto, a deputada Margarete Coelho, especialista em direito eleitoral, professora da área, muito competente, muitíssima competente, fez um belo trabalho dentro do tempo possível. Realmente, me parece que há uma carência de debate maior. Foram chamados alguns especialistas, houve sim oitiva de alguns grupos sociais, mas se compararmos aos históricos de legislações passadas, o trâmite foi muito rápido, e muitos movimentos entendem que sequer foram ouvidos. Muitas minorias, os indígenas, os negros, criticam, falam que não houve esse debate com eles. E estamos tratando, ao fim e ao cabo, de normas de acesso e exercício ao poder estatal, assim, relevantíssimo. Então, como se aplica, como se faz uma nova legislação, com discussão, aprovação, trâmite no Congresso em 2 meses? Me parece que não é muita lógica. Contudo, o que está ali é sim, ao menos no meu entender, uma legislação moderna. Como todo tipo de legislação ou trabalho é passível de críticas, poderia melhorar mais, creio que sim, mas é o que dá, ao que tudo indica. Doutor, há quem afirme que esse novo código traz justamente mais segurança, né, para a atuação ali do juiz, da justiça eleitoral como um todo. O senhor também verifica isso? Sim. Na verdade, uma das maiores críticas atual é uma proatividade da justiça eleitoral, porque ela, na verdade, se você pegar a justiça eleitoral, ela tem vários papéis administrativos, de organizar as eleições, votação, papel regulamentar através da expedição de resoluções, e o papel jurisdicional, que é julgar os casos. Então assim, é muita coisa para a justiça eleitoral fazer. E dentro de todas essas competências, a mais criticada é a competência regulamentar. Porque, querendo ou não, o Congresso nunca legisla sobre todos os temas necessários a um pleito eleitoral. E o mundo é dinâmico, fake news apareceu agora, então nunca o legislador acompanha os problemas da atualidade. E dentro desse contexto, a justiça eleitoral, e isso os críticos destacam bastante, tomou um certo protagonismo, principalmente nessa questão de elaborar resolução, criar direitos e deveres não previstos em leis. Temos vários exemplos disso. A questão da fidelidade partidária hoje é regulamentado não por uma legislação, mas por resolução da justiça eleitoral. E esse tipo de atuação é sim passível de crítica, e muitos falam que a justiça eleitoral excede inclusive no papel regulamentar. Hoje ela entende determinado tema de uma maneira, amanhã entende de outra maneira. Isso sim causa determinada instabilidade. Mas esse tipo de instabilidade, ao fim e ao cabo, é culpa do próprio legislador, que é omisso, entendeu? E ela, diante de uma situação concreta, ela tem que tomar uma posição.
Doutora, a gente sabe que para vigorar, né, para a eleição, para valer, para ter validade para a eleição do próximo ano, essas mudanças têm que ser aprovadas em até um ano antes do período eleitoral. O senhor falou aí essa agilidade, essa rapidez com que o texto vem sendo debatido no Congresso. O senhor acredita que vai dar tempo de implantar todo esse código na íntegra para a eleição do ano que vem? A gente pode ter, por exemplo, alguns pontos aprovados em separados para vigorar para 2022 e deixar o restante para os próximos pleitos eleitorais? Que avaliação que o senhor tem em relação a isso? Em relação ao projeto de código, como é uma legislação compilada, toda ela não tem como ser aprovada de maneira separada, a não ser outros projetos de lei ou até mesmo de emenda constitucional que trate de determinado tema em específico. Se for aprovada dentro desse período até vale, mas do código não, desse projeto de código não tem como parte dele só ser aprovado. Ou e aprova parte não. tudo ou nada, fica... ou nada. Mas isso também não impede de legislações esparsas, também em trâmite. Na verdade, há vários projetos que tem por escopo fazer reforma política eleitoral. Se um deles for aprovado antes, e temos exemplo da federação partidária, que foi tratado num projeto à parte e foi vetado recentemente. Agora esse veto vai para análise do Congresso. Às vezes, se o veto for derrubado, as federações já podem valer para as próximas eleições, independentemente da aprovação do do código ou não. Isso. Doutor, um outro assunto, a gente já está caminhando aqui de fato para a reta final, mas um outro assunto que a gente gostaria de uma avaliação do senhor também, a gente até conversava um pouquinho antes de entrarmos no ar, diz respeito a essa medida provisória que foi editada pelo presidente Bolsonaro, que altera, o marco civil da internet e as regras de moderação de conteúdos de perfil nas redes sociais. É possível citar de forma resumida, doutor, quais são as principais mudanças, os principais impactos dessa MP? Sim. A MP com força de lei, né? Até então ela está valendo, até ser analisada ou derrubada, o que tudo indica pelo Poder Judiciário. Ela institucionalizou algo premente também, que é a realidade na atualidade, que é a moderação de conteúdo na internet. Hoje a moderação é feita estritamente pelos próprios provedores, pelas próprias redes sociais. Temos vários exemplos, assim, e com maior vigor a partir da invasão do Capitólio, que foi no âmbito no exterior, foi a derrubada de vários perfis do ex-presidente Donald Trump. No Brasil, com a Covid, muitos tweets, temos o exemplo da deputada Carla Zambelli, foi marcado como um conteúdo, não sei se foi fake, mas foi tagado como conteúdo questionado. Temos também o deputado Bolsonaro. Então, hoje essa moderação, antes dessa medida provisória, é feita exclusivamente pelas próprias redes sociais. E de maneira assim, que ninguém sabe, os termos e condições tem, às vezes elas divulgam, mas não todo. Na verdade, a política de moderação de cada rede social, além de ser própria de cada uma delas, é meio que oculto. Você não sabe até que ponto ela entende que aquilo é falso, até que ponto ela entende que aquilo é ofensivo. Então a intenção dessa MP foi meio que dar laços interpretativos de como realizar essa moderação, o que não é algo fácil. Passível de crítica, sim, mas é um tema atual que deve ser regulamentado para não deixar todo esse poder na mão das redes sociais, contudo para prestigiar a liberdade de expressão e reprimir crimes. Porque a liberdade de expressão, conforme a gente já apontou na fake news, muita gente que está espalhando fake news fala, eu tenho liberdade de expressão. Você até tem, desde que não ofenda direitos. Agora, doutor, algumas entidades apontam inclusive uma preocupação, especialmente com a definição de novos conceitos, a exemplo de considerar uma rede social apenas aquelas com 10 milhões de usuários, por exemplo. Além de definir que a rede social não se aplica aos aplicativos de mensagem instantânea, chamadas de voz, mesmo Facebook e Instagram permitindo chamada de voz e troca de mensagem instantânea. A minha pergunta é, de fato, há pontos controversos nessa MP? Há muitos, até mesmo a própria definição do que vem a ser rede social, né? Do jeito que redigida essa medida provisória, parece que ela foi pontual e destinada a determinados eventos, né? O que, em tese, não é compatível com o devido processo legislativo, porque quando você pensa em uma medida que seja um projeto de lei ou uma medida provisória, você tenta abarcar todas as hipóteses possíveis. Sim. E nesse caso, me parece que restringiu muito esse alcance para ser aplicada somente para determinados casos em específicos. Aprovada ou não essa medida provisória, derrubada ou não, ela trouxe pro cenário político um debate que é válido, que já está acontecendo em outros lugares
e que nós, com o tempo, devemos ter sim. Talvez não para deixar do jeito que está, mas para melhorar a legislação. E até porque esse tema é muito dinâmico, né? Vão surgindo novos meios de comunicação, sim, novas redes sociais, então é algo bem dinâmico. Doutor, agora atendendo aos nossos ouvintes, a gente tem uma pergunta ali da Maria Acácia, do Tijucal. Ela questiona a respeito dessa questão das fake news que a gente está discutindo aqui. Ela pergunta para o senhor se tem algum tipo de penalidade, quais são as penalidades que implicam em relação a essa situação das fake news, em caso de comprovação, obviamente. Ah, sim. Se a gente for olhar pelo projeto de lei do novo Código Eleitoral, vai ser crime, sujeito à prisão. Hoje, fake news, em tese, não é crime. Hoje, se você for interpretar ordenamento jurídico como um todo, às vezes uma fake news você ofende uma pessoa, você comete outro tipo de crime, de difamação, você vai responder por aquilo, mas não em si pelo termo fake news, mas pelo conteúdo que você vincular ali. Então, crime hoje, fake news, em tese, não. Contudo, atualmente, se naquele tipo de fake news que a pessoa divulga, ela macula de direito alheio, ela pode ser responsabilizada sim. Uma outra pergunta, fica à vontade, Caio. Do João Alcir, ele questiona o senhor a respeito de um tópico que a gente havia falado um pouco antes, sobre essa questão da própria legislação. O senhor havia citado que o novo código ele traz muita modernidade, mas que ele é um código que está sendo discutido, por mais que tenha muita qualidade aí nessa discussão, com uma determinada pressa, e que alguns setores não foram ouvidos. Ele pergunta se esse não seria um custo muito alto não ouvir os setores em detrimento dessa celeridade do processo. Claro, penso que sim, até porque a discussão no parlamento, o próprio parlamento é a voz do povo, né? Então, os deputados, os senadores estão ali externalizando a representatividade do povo. Então, como você vai aprovar algo que vai ser aplicado a todos sem ouvir todos os setores responsáveis e os setores que obedecerão àquela legislação? Me parece que o jogo democrático sai mal ferido com essa ausência de debate amplo com todos os setores interessados da sociedade brasileira, ao menos a minha opinião. Não que a legislação não seja boa. 8h53 agora. A gente caminha para a reta final da entrevista, doutor. Para quem sintonizou agora, estamos conversando com o advogado eleitoralista, doutor Ademar Silva. Doutor Ademar, eu queria que nessa reta final o senhor ficasse à vontade para fazer as colocações que o senhor entende ser necessárias, algum ponto que a gente não tenha tratado na entrevista que o senhor acha importante a gente destacar nesse final. Fica à vontade para falar diretamente com os nossos ouvintes. Assim, especificamente em relação ao novo código, muita gente critica, mas eu entendo que é uma boa iniciativa. A legislação eleitoral realmente é bem esparsa. Para quem não é da área, às vezes não entende. São tantas leis. Eu acho que a intenção realmente é muito boa. Como todos os projetos de lei, como todo tipo de trabalho, é passível sim de crítica. Eu acho muito válida essa crítica do apressamento no trâmite legislativo, de quererem aprovar num afogadilho. Traz muitas questões modernas que são caras atualmente, como a questão da fake news, como questão de representatividade das candidaturas indígenas, que vão ter um peso também juntamente com os votos dados às mulheres e os negros para subdivisão dos fundos e de tempo de rádio e TV. É muito importante, eu acho que toda a atitude do legislador em querer melhorar as leis, as normas, ela é bem-vinda, contudo desde que haja um amplo debate entre todas as partes interessadas. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui nos estúdios, portas sempre abertas por aqui. Esse é um debate que, causa muitas polêmicas, geram muitas dúvidas em relação aos ouvintes também. Caio trouxe aí algumas perguntas, alguns questionamentos. Sempre que se sentir à vontade, já está convidado para retornar aqui aos estúdios da CBN, doutor. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todos. Bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado, doutor. Obrigado. 8h55 agora. A gente consegue dar aquela passada pelo trânsito, Pedro, saber como é que tá as principais vias da capital, também de Várzea Grande, antes da gente acompanhar o repórter CBN? Sim, Camila, vamos fazer isso agora, atualizando aqui a condição de trânsito para o motorista ligado aqui na CBN Cuiabá. Havíamos falado um pouquinho antes da gente começar aqui efetivamente o jornal da CBN Cuiabá de alguns pontos com bastante lentidão. Agora a situação melhorou significativamente, por exemplo, na Tenente Coronel Duarte, a partir ali do Colégio Salesiano São Gonçalo. Tínhamos ali um trânsito bem intenso, agora a situação melhorou significativamente.
Situação também ali da Avenida do CPA, que tínhamos um trânsito intenso agora, apenas moderado, e num pequeno trecho ali, um pouquinho antes da entrada do Hospital Universitário Júlio Miller, agora até a altura ali, esse é um ponto de referência, né? A situação é na outra via, meu ponto de referência ali é a Avenida da Aclimação, para situar o nosso ouvinte CBN. Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, ainda nós temos trânsito bastante intenso para quem está deixando o bairro de sentido centro, a partir agora da Avenida Caiapós, até a altura ali da Avenida Pau Brasil, até a altura daquele semáforo, trânsito intenso nesse momento. Condição para quem está saindo do centro, ali em direção ao bairro, é bem tranquila nesse momento. A nossa ouvinte Heloísa pedindo da situação de trânsito aqui na Avenida Carmino de Campos. Heloísa, tudo tranquilo, flui bem o trânsito por ali, pode seguir aí no seu compromisso, não vai ter nenhum tipo de empecilho não, tá bom? Vai chegar no horário certinho. Falando de Várzea Grande, nós temos nesse momento a Avenida da FEB com o trânsito fluindo muito bem. O pessoal que utiliza as saídas, digamos, de Várzea Grande para chegar aqui em Cuiabá, aqueles que vêm aqui através da Avenida Dom Orlando Chaves e na sequência pegar a Avenida Miguel Sutil, tudo tranquilo, inclusive a própria Miguel Sutil com o trânsito fluindo normalmente. Para você que utiliza a Avenida Estrada do Touro Paraná, através da Ponte Sérgio Mota, também o trânsito é tranquilo nos dois sentidos, a bem da verdade. A Mário Andreasa também, nesse momento, oferece um trânsito tranquilo para quem está deixando Várzea Grande sentido Cuiabá, e a Avenida Cirico Cândia para quem deixa Cuiabá sentido Várzea Grande, depois na sequência pega a Mário Andreasa, tudo fluindo muito bem nesse momento. São 8 horas e 58 minutos, Camila, se me permite. Só agradecer aqui alguns ouvintes participando, interagindo, acompanhando via YouTube, a Luna, o Marcelo Paiva, também a Aline Aguiar, muito obrigado pela companhia. Marli Conceição, conhece, Camila? Conheço demais, minha mãe. Não é? Cristiano Plácido também, ligado com a gente através do YouTube. Você pode acompanhar no YouTube da CBN, o endereço é CBN CBA, e pode interagir com a gente aqui no 99803 5580. Vamos fazer aqui a nossa parada estratégica. O nosso break está chamando, na sequência a gente retorna com o Jornal da CBN. Combinado? Combinado. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. A Pressão da Claro tem o Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos e sem descontar da internet, para você aprender e se profissionalizar em diversas áreas e até gerar uma renda extra. Tem curso de técnico de informática, cabeleireiro, jardinagem, pedreiro, culinária, marketing e muitos outros. E você ainda tem 12 GB para navegar e WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar nada da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias no Chip Mais Recarga. E com o primeiro 5G do Brasil. Pressão nele, Claro. 300, 500, 900. É de espantar mesmo. Com os novos planos da internet Fiberfast Veluz da Titânia Telecom, você tem até 900 mega de velocidade para navegar, jogar, estudar e muito mais. Planos a partir de R$ 99,00. O espanto é não contratar. Titânia Telecom.